Philip Kindred Dick foi um dos mais proeminentes autores de ficção científica norte-americanos. Ele tem, além de uma vastidão de contos e livros, ele teve uma grande quantidade de obras que se tornaram filmes para cinema e TV. A começar por Blade Runner, Total Recall, Minority Report, The Man in High Castle e uma infinidade. Apesar de que muitos deles são adaptações bastante distantes do original, né? Por exemplo, Total Recall, que tanto a versão mais antiga com Schwarzenegger e a versão mais recente vão totalmente além do conteúdo original do conto, que é bastante curto. Mas o fato é que ele rivaliza com Stephen King e com Michael Crichton sobre quem tem mais obras adaptadas para o cinema. Curiosamente, uma das coisas mais interessantes que o Philip K. Dick já concebeu nunca foi formalizado num conto ou num livro. É uma coisa que ele disse apenas numa entrevista, numa reportagem, e que eu tomei conhecimento por meio de um filme chamado Wake in Life, que não é um roteiro, não é dele, mas fala sobre ele. E é uma espécie de reinterpretação de um problema profético no Evangelho, que vai me levar ao tema do cronocentrismo. Um tema que, pelo menos esta palavra, até onde eu sei, é inédito. Nunca vi ninguém utilizar esse conceito de cronocentrismo. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 25 de agosto de 2020, e Philip K. Dick relata isso da seguinte forma, num diálogo acidental que aconteceu. Questiona-se a passagem de Mateus, onde ele fala que não passará esta geração até que todas essas coisas se cumpram. Que coisas? Os sinais do Apocalipse. Que aquela geração não iria chegar ao fim antes de se consumar todos os eventos previstos nas profecias apocalípticas. O que evidentemente gera um problema, porque se está pensando originalmente nessa geração lá daquela época. Geralmente, pessoal, os bíblicos, né, atualmente eles reinterpretam isso dizendo que não se trata da geração daquela época, mas de uma geração que começa a ver determinados sinais que são referidos ali. E aí sim, quando esses sinais começam, esta geração não termina antes que todas essas coisas se cumpram. Mas isso para você tentar salvar essa interpretação, que é uma certa forçação de barra. Não vou dizer que é uma interpretação absurda, mas é extremamente problemática. Se você não faz isso, você tem que... 4 possibilidades. Ou você admite que furou, as professoras já furaram, então você descarta toda aquela estrutura elementar da doutrina. Ou você reinterpreta isso de uma forma simbólica, que eu acho que é mais apropriado. Você vê que aquilo lá não está se referindo exatamente a fatos concretos, a uma escatologia do mundo, e sim a uma escatologia da pessoa. Escatologia é a doutrina das finalidades, né? Essa palavra escatologia, que muitas vezes o pessoal relaciona a fezes, exatamente porque tem essa similaridade conceitual. As fezes seriam o final do sistema digestivo, né? Mas no caso nós estamos falando das finalidades das coisas em geral. No caso, a finalidade do mundo. Escatologia, tem a escatologia da pessoa, ou seja, o que reserva aos seres humanos com a sua finalidade existencial, e a escatologia do mundo. Pois bem, se você faz uma escatologia da pessoa sobre essa questão, menos mal, porque de uma certa forma não importa que você esteja vivendo agora, viveu na Idade Média, naqueles tempos, para você, de acordo com a visão teológica bíblica, assim que você morrer, você já está às portas da eternidade. Então, para todas essas pessoas, não faz diferença. Você teria que lutar pela salvação da sua alma, se trabalhar isso, independente do tempo. E aí essas mensagens bíblicas seriam entendidas nesse sentido mais pessoal do que mundano. Pois bem, então essas são essas possibilidades. Essa alegoria simbólica, ou você descarta tudo, ou você tem uma interessante também, você admitiria que existiriam pessoas daquela geração, lá naqueles tempos do começo do Evangelho, vivas até hoje, seriam meio que imortais. Ou você tem essa sacada do Philip K. Dick, que é interessantíssima. Segundo ele,
uma ideia para você meio que flertar mais com a ficção fantástica e científica seria dizer que, na realidade, nós estamos naquela época lá. Realmente não passou essa geração. Nós estamos lá ainda, pouco depois do ano Domini, ainda antes do século, do primeiro século terminar, e que todo esse mundo hoje que nós vivemos, tão distante do tempo aparentemente, na verdade seria uma imensa ilusão, criada pelo diabo, evidentemente, para impedir que nós percebamos as coisas como elas são e impedir a vitória de Cristo. Essa ideia o Philip K. Dick nunca desenvolveu, mas ela, se você for pensar bem, algumas coisas como Matrix até que são bem parecidas. A ideia de você mergulhar pessoas num mundo de ilusão para afastá-las de uma realidade muito mais onipresente, impedir que elas percebam. Mas como é que isso leva ao assunto? Porque independente de qual fosse a interpretação, uma coisa não vai mudar: a percepção de que nós estamos vivendo os últimos dias, como os religiosos adoram dizer. Se você for procurar qualquer coisa a respeito dessa passagem bíblica que eu citei, ou em termos de escatologia, você vai ver frequentemente essa questão: estamos vivendo os últimos dias. E é uma manifestação daquilo que eu chamo de cronocentrismo. É a ideia de que você vive numa época toda especial. Neste caso, numa época terminal. A época que vai ver as grandes coisas se transformando. A época do arrebatamento, do incrível processo de transformação. E evidentemente, quase todo mundo, segundo essa crença, acreditou que estava vivendo esses últimos dias, esse momento todo especial. Isso foi uma constante na história humana, pelo menos após o advento do cristianismo. Especialmente no cristianismo, porque, por exemplo, no Islã, apesar de ter uma doutrina escatológica similar, se prevê também um apocalipse, uma ressurreição, mas no Alcorão não existe essa questão de dizer que as coisas estão próximas. Não, pelo contrário, é uma coisa vaga, até com algumas passagens sugerindo que está bastante distante. Então, a princípio, o muçulmano ele não tem que se preocupar com essa urgência de que tem que fazer as coisas agora, no sentido mundano. Existe um projeto, uma visão, uma escatologia também, mas é menos urgente, ao passo que a escatologia cristã tem essa mensagem severa: você tem que fazer as coisas agora porque o negócio está aí, já está chegando ao final. Tanto que você percebe isso, que nos primeiros cristãos, eles não tinham nem interesse em registrar seus textos. Eles estavam absolutamente convencidos de que aqueles momentos eram terminais. Demorou para que se percebesse, para que passasse aquela geração, para eles perceberem que estavam lidando com uma coisa assim mais universal, que transcendia o próprio tempo. E aí que começou a se formular mais a religião. E também no judaísmo você também não vê muito isso, porque também não tem as datas claras. É bastante vago. E isso, claro, no Ocidente. Porque quando você vai para o Oriente, essa é uma das incríveis diferenças de mentalidade. O Oriente não tem essa ideia escatológica de uma linha com começo, meio e fim. Pelo contrário, você tem a noção de um ciclo infinito, as coisas que se repetem. Claro que pode ser conciliado de uma forma ou de outra, mas a princípio é muito diferente. Então são essas visões diferenciadas. Só que o cronocentrismo vai muito além disso. Se você pode ser completamente secular e não acreditar em nada disso, e ainda assim ter essa noção cronocêntrica. Eu já me referi a isso nos meus vídeos sobre racismo, onde, por exemplo, usei o exemplo das pessoas que tentam hoje julgar Zumbi dos Palmares, tanto de forma negativa quanto positiva. Tanto aqueles dizendo: ah, mas ele tinha escravos, dizendo, não, ele não podia ter escravos, que é uma discussão estúpida, porque ela é cronocêntrica. Ela quer atribuir a uma personalidade de 300 anos atrás, num outro contexto, numa outra cultura, valores da nossa época, e tentando julgá-lo que ele só é merecedor de consideração ou não se ele estiver de acordo com os valores dessa época. Esse é o problema estrutural do cronocentrismo. Além do etnocentrismo geográfico, que você considera a sua cultura como superior às demais,
O cronocentrismo é você considerar a sua época como superior às demais, época com as quais você se acha no direito de julgar toda a história. E nós vivemos numa época que tem esta curiosidade, um processo de revisionismo histórico, de valoração históricas, ao ponto de sair derrubando estátua por aí de pessoas que fizeram isso ou aquilo, baseado em conceitos de hoje. O que é bastante curioso, porque a grande sacada não é você julgar o passado, isso é fácil. É você ser capaz de julgar o presente, dar um salto além da sua mentalidade, da mentalidade atual, e tentar ver no futuro, tentar se colocar numa situação tal onde você consegue ver coisas que hoje são consagradas e que talvez no futuro sejam também recriminadas. E na verdade a maioria das pessoas não faz isso. Elas têm, claro, têm um viés frequentemente cronocêntrico e etnocêntrico, que pode até fazer perspectivas futuras, mas de acordo com uma coisa que ela sente agora, que está massificada agora. Seria interessante o indivíduo que conta tudo e todos tem uma percepção pessoal, e ele consegue articular isso e antever, e além. Não é você simplesmente pegar uma doutrina pronta e repetir aí adoidado. Essa doutrina centrada, quer seja no seu próprio ego, nas suas próprias vontades, na do seu grupo, da sua cultura, da sua civilização ou do seu tempo. O cronocentrismo, então, é uma dessas formas de reduzir, aprisionar a sua visão sempre naquele orgulho desmedido humano. De você se achar todo especial e se achar em condições de ser o júri, o julgador de toda a espécie humana segundo os seus próprios critérios. Eu tenho uma série de problemas similares. Eu sempre me considerei extremamente egocêntrico, extremamente orgulhoso, extremamente vaidoso. Tenho uma dificuldade de admitir isso. Mas talvez por admitir e por assumir isso, teve alguns erros que pelo menos eu não costumo cair. Uma coisa que eu juro que eu nunca fiz, achar que eu estou em condições de julgar uma civilização inteira. Não, eu não estou. Eu não faço isso. Jamais. Posso ser capaz até de julgar um pequeno grupinho ali, talvez aquela sociedadezinha local ali, porque fica mais fácil. Às vezes aquela sociedade está assumindo posturas que vão levar à sua própria autodestruição, como já foi visto em vários casos humanos. Mas uma civilização, um empreendimento cultural que se edificou num nível de articulação escrita, histórica, política, administrativa, que transcende em muito a vida dos seus próprios habitantes. Como é que eu vou chegar, eu, da minha vidinha de 48 anos, vou chegar e dizer para aquela civilização o que ela tem que fazer, como tanta gente por aí o tempo todo faz, condenando civilizações inteiras. Eu já não gosto de fazer isso nem mesmo com a civilização brasileira, dizendo que o Brasil está errado. Isso é de uma arrogância desmedida, que o brasileiro não presta, o Brasil não sei o que lá. É gente que se coloca nessa posição de ser melhor do que a totalidade que está à sua volta. Ou nem desse pessoal que vai falar que desce o pau nos Estados Unidos, que isso ou aquilo. Você pode descer o pau num outro aspecto, beleza, entendo isso. Ou você pode apontar a crise civilizacional que eles próprios estão apontando. Mas daí para você chegar e recriminar o país inteiro, seus 300 e tantos milhões de habitantes com história vasta, e muitíssimo menos, meu amigo, fazer isso com civilizações multimilenares como Índia e China, principalmente, que são as maiores e mais antigas civilizações que nós temos. Você chegar nessa posição de arrogância extrema e chegar e dizer que esse pessoal está fazendo, tinha que fazer de outro jeito, porque não é assim, que é você que sabe o que é melhor para eles. E não precisa ir longe, qualquer civilização com milhões de habitantes, a própria Coreia do Norte, que é uma população muito menor, mas você vê o grau de arrogância das pessoas, de achar que elas sabem o que os outros têm que fazer. Você talvez possa justificar isso um pouco melhor quando você vê civilizações em uma crise terminal que elas próprias estão se referenciando, elas estão refletindo. Aí sim, você pode pegar esses elementos e também refletir junto com elas. Mas se colocar num pedestal, numa situação de superioridade, não só étnica, mas temporal, para fazer esse julgamento, isso eu acho um defeito moral grave e intelectivo também, cognitivo, em certo sentido.
às vezes você assumir seus vícios mais elementares é um meio de você minimizá-los. Então, pelo menos faça isso. Se você não pode desenvolver grandes virtudes, pelo menos reconheça seus vícios e tente lidar com esses vícios, nem que seja jogando um contra o outro. Mas a ideia que eu queria sintetizar é basicamente essa: cronocentrismo. Você achar que é um ápice do desenvolvimento histórico, que o conhecimento de hoje é definitivo e que com esse conhecimento atual você não só pode julgar todo o passado, mas até mesmo o futuro, ao ponto de achar que se chegou a um fim da história, que daqui para frente tudo vai ser mais ou menos assim. Aí o indivíduo vai e imagina uma civilização 500 mil anos no futuro e é a mesma coisa que ela é hoje, só com ornamentos diferenciados. Não, eu não acredito em nada disso. Eu já fui mais crédulo a respeito desse progresso, de que a gente chegaria no estágio final de desenvolvimento e ser capaz de prever até os próximos estágios, mas não é tão simples assim. Eu gosto de refletir sobre isso, gosto de tentar fazer essas previsões, de tentar conceber, mas é preciso entender que a gente não tem como acertar, que pode ter vários modelos civilizacionais que vão se desenvolver ainda e podem reverter muitas coisas que nós acreditamos hoje, podem até voltar para estágios anteriores ou criar estágios completamente novos, mas não se coloque nessa posição cronocêntrica de julgar toda a história, toda a humanidade, segundo apenas o seu ponto de vista, que na verdade nem é seu, é de uma panelinha cultural que se desenvolveu ali e que pode ter o seu valor também, não corra no erro de julgar também esse momento histórico em si dessa forma, mas não se deixe colocar nessa situação de colocar este momento histórico sobre todos os outros. Esse tema também está intrinsecamente ligado do complexo de paraíso perdido, no qual eu vou desenvolver no outro vídeo, que aliás é um tema antigo, uma coisa que eu escrevo há muito tempo, que eu também nunca vi ninguém tocar nesse assunto. Mas eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 25 de agosto de 2020. Muito obrigado por sua atenção.